Meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos em pé, vamos mais uma vez abrir o livro de Deus, em Esté, capítulo de número 4, os versículos 13 e 14. Esté, capítulo de número 4, os versículos 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como chegaste a este reino. Todos dizem: amém. Meus queridos, podeis tomar o vosso assento. Eu quero usar os próximos 2 minutos para agradecer a Deus por sua infinita bondade e misericórdia, por sua graça que não tem fim, pelo privilégio que Ele me concede, eu e a minha esposa, de estarmos mais uma vez nesta tão bela e abençoada congregação e poder rever amigos, irmãos em Cristo Jesus. É uma satisfação poder estar ao lado do pastor Tiago, a quem nós conhecemos desde novinho ali em Bebedouro. Graças a Deus por sua vida, por tudo que Deus tem feito em sua vida e através dele. Que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado através do seu servo. Satisfação também ver pastor Edilson, amigão, homem de Deus, também dirigente da congregação da Coab 2. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, juntamente com sua esposa, irmã Graça. É uma satisfação muito grande. Também rever pastor Chagas, faz parte ali da nossa região, segunda região. Para nós é uma satisfação revê-lo. E também o cantor Júnior, que eu gosto de ouvi-lo cantar. O cantor Júnior canta realmente para Jesus. Que Deus continue abençoando o ministério que tem entregue ao seu servo e que continue assim, com humildade e glorificando o nome santo de Jesus. Saudando o pastor Tiago, eu quero saudar todos os que fazem o ministério local. Que Deus continue abençoando os servos de Deus desta amada congregação. Certamente os irmãos aqui na minha retaguarda estarão na intercessão para que Deus nos conceda uma palavra no abrir e fechar da nossa boca. Agradecer também a minha esposa, minha companheira, conselheira, amiga. Glória a Deus, te amo em Cristo e te amo como esposo. Amém? E te amo ainda mais pela pessoa que você é. Aleluia, é a mulher mais bonita do universo. Eu estou falando da minha, quem quiser fale com a sua. Aleluia. Mas somente para a gente quebrar o gelo, eu gostaria que você desse uma olhada, procura aí uma pessoa bem bonita ao seu lado, veja aí se tem alguém bem bonito, cheiroso, cheirosa. Glória a Deus, elas se produziram para a festa, estão bonitas. Esse conjunto está parecendo um jardim fechado. Só Jesus é quem entra aí no meio. Aleluia. Glória a Deus. Achou alguém bonito? Se não tiver aí embaixo, é só olhar aqui para o altar. Está cheio de gente bonita aqui em cima, viu, irmãos? Aleluia. Dê uma olhada para ela com um sorriso no rosto e pergunte: você gosta de mim? Aleluia. Diga: eu sei que não é fácil gostar de mim.
Diga, porque eu sou chato mesmo. Mas escute. Mas diga a ela e a ele aí que está sentado ao seu lado. Pede graça a Deus e me tolera. Porque é comigo que você vai morar no céu. Tem alguém que vai morar no céu aqui? Deixa eu ver os que vão morar no céu. Oh, glória! Está chegando a hora. Jesus está vindo aí buscar o seu povo. Está chegando a hora em que vamos abraçá-lo. Está chegando a hora em que vamos olhar dentro dos seus olhos. Está chegando a hora em que vamos tocar em suas mãos, que ainda tem as cicatrizes dos cravos. Quem tem esta esperança, levante a mão outra vez e diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pela esperança que você tem, dê 3 glórias, um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Glória a Deus. Meus queridos, o livro de Esther é uma das mais belas histórias da Bíblia. Eu não vou contar a história, porque todos vocês já conhecem. Uma história que aconteceu aproximadamente no ano 476 a.C. Uma bela história. E todos nós sabemos que o livro de Esther é o único livro da Bíblia onde a palavra Deus não aparece. Você não encontra a palavra Deus no livro de Esther, mas você encontra o agir de Deus. Você vê, é evidente, a mão de Deus se movendo do primeiro capítulo do livro até o último. A gente vê a operação de Deus neste livro, do começo dele até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos, meus queridos irmãos, o livro de Esther, nós podemos extrair pelo menos 4 verdades. Resumindo o livro de Esther, eu posso resumir em 4 verdades. A primeira verdade é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E quem falou isso e corrobora com esta verdade foi Daniel, no capítulo de número 2, versículo de número 21. E lá está escrito: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia. A primeira verdade que nós extraímos do livro de Esther é que existe um Deus soberano, assentado no seu alto e sublime trono, e de lá ele governa todas as coisas. Deixa eu lhe dizer uma verdade, escute. Deus é infinitamente mais do que você imagina. Tudo que você aprendeu sobre Deus na teologia, tudo que você aprendeu sobre Deus na escola bíblica dominical, tudo que você aprendeu sobre Deus desde os seus primeiros anos de crente até hoje, eu quero lhe dizer que não é 1% do que ele representa. Deus é infinitamente maior. Deus é infinitamente mais poderoso do que nós pensamos. E esse Deus, ele está governando tudo. E este Deus, ele está no controle absoluto de todas as coisas. E este Deus, ele está a par de tudo que acontece no universo. Nada escapa dos seus olhos. Esta é a primeira verdade que nós extraímos do livro de Esther. A segunda verdade que nós extraímos deste livro é que ele sempre transforma o mal em bênção para seu povo. Ninguém intente em fazer o mal ao povo de Deus, porque é perdido, é perder tempo. Deus,
ele sempre transforma aquilo que parece ser mal, Deus sempre transforma em uma bênção. E quem falou isso foi José. Em Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20, está escrito: José conversando com seus irmãos, depois que se fez conhecer a eles, ele fala: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o mal que as pessoas intentam ao povo de Deus é debalde, porque Deus pega aquele mal e transforma em uma grande bênção. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Não se preocupe, pode dormir tranquilo. Não precisa ter medo de macumba, não precisa ter medo de nada, porque o Deus que você serve é o Deus que transforma o mal em uma bênção. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome para sempre. E a terceira verdade que nós extraímos deste livro é que não vale a pena intentar o mal contra as pessoas, pois o retorno sempre vem. Escute, nunca pense em fazer mal a ninguém. Nunca peça vingança para ninguém. Se alguém está tentando lhe fazer o mal, não precisa da parte, não precisa ir para o delegado, para a justiça, nada disso. Se você percebe que alguém está lhe tentando fazer mal, fique quieto. Sabe por quê? Porque em Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a grande verdade que nós extraímos também do livro de Esther. E a quarta e última verdade, existem outras, mas eu selecionei essas 4 verdades. A última e a quarta verdade é que Deus sempre tem a pessoa certa para cada tempo. Escute, Deus, ele sempre tem a pessoa certa para o tempo certo. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11, está escrito: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. E quando nós falamos em tempo, a gente pensa que Deus, ele é guiado ou ele se baseia no nosso tempo. Pare com isso. Deus não se baseia no nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronos, é o tempo relógio. O tempo de Deus é o kairos. O tempo de Deus está acima do nosso. Deus não é guiado pelo nosso tempo. Deus é guiado pelo tempo dele. Agora, fique na certeza de que o tempo de Deus é sempre o melhor. Glória a Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando muito em atender alguma oração, ou que Deus deixou de resolver um problema. Não, é porque Deus, ele não está trabalhando no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. E quem pensou isso foi Marta. Marta, desesperada porque seu irmão Lázaro estava muito doente. Jesus estava a 2 dias dali. E Marta, aperreada, ela manda um mensageiro ir até Jesus. E quando o mensageiro chega lá, fala para ele, entrega o recado que Marta havia mandado: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus recebe a mensagem. Eu não sei se foi uma carta, um bilhete. Se foi um bilhete, vamos imaginar que foi um bilhetinho. Jesus pega o bilhete e coloca no bolso. E até parece que ele não fez caso
e até parece que ele não se importou. Como eram 2 dias de viagem de onde ele estava para a aldeia de Betânia, a Bíblia diz que ele demorou 2 dias ainda onde estava. 2 dias depois, ele viaja para a aldeia de Betânia, 2 dias de viagem. E quando chega lá, Lázaro já havia sido sepultado, já faziam 4 dias. Jesus chega e a Bíblia diz que ele não entra na aldeia. Ele fica na entrada da aldeia. E alguém vai avisar a Marta e a Maria: olha, Jesus chegou e está te chamando. Escute, a situação ela só permanece desesperadora. A situação ela só continua sem solução enquanto Jesus não chega. Depois que Jesus chega, as coisas começam a mudar. E alguém correu para Marta e Maria e disseram: aquele a quem tu amas, Jesus chegou e ele está lá na entrada da aldeia. E a Bíblia diz que Marta sai correndo e quando chega diante de Jesus, o que é que ela diz? Senhor, se o Senhor tivesse chegado no dia que eu mandei a mensagem, o meu irmão não teria morrido. Porque Marta achava que o Senhor trabalhava no seu tempo. Mas ele não trabalha no tempo do ser humano. É necessário que você e eu compreendamos isso. Jesus, Deus, não trabalha no seu tempo. Para Marta, Jesus tinha chegado atrasado. Mas para Jesus, ele chegou no tempo certo. Para o homem, ele chegou atrasado, mas para ele chegou na hora certa de operar o maior milagre que a Bíblia registra. Louvado seja o santo nome de Jesus. E ele disse para Marta: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Mais uma vez, ela se baseia no seu tempo e diz: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, não é assim como você está pensando, não, Marta. Não é no seu tempo, não, é no meu. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Sabe por quê? Porque eu sou. Aleluia. Que autoridade, irmãos. Eu sou, primeira pessoa do singular, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê que eu trabalho não no seu tempo, mas no meu? Para você, eu posso estar atrasado, mas não, Marta, eu cheguei na hora certa, e você vai ver o que é que vai acontecer. Me leva lá. E a Bíblia diz que levaram Jesus até o sepulcro. E você sabe o que aconteceu. Ele estava ali, diante do sepulcro. Tinham colocado uma enorme pedra na entrada. Jesus disse: tira a pedra. Removeram a pedra com muita dificuldade. Mais uma vez, Marta se aproxima e diz: Senhor, já está cheirando mal. Já fazem 4 dias. Jesus disse: dá licença, Marta. Eu estou apenas imaginando, irmão. Não está escrito. Mas eu penso que Jesus disse: Marta, dá licença, querida. Fica aí para você ver o que vai acontecer. Lázaro! Vem para fora! E a Bíblia diz que Lázaro saiu. Mas a Bíblia não dá detalhes de como foi que Lázaro saiu dali. Se você for estudar como eram que as pessoas eram sepultadas naquele tempo, e parece que a família de Marta e Maria e Lázaro era uma família que tinha dinheiro, tinha recursos. As pessoas que tinham dinheiro eram sepultadas de maneira um pouco diferente. Era embalsamado, se colocava um bálsamo, uma espécie de unguento sobre o cadáver,
e enrolava ele, e ele ficava parecendo uma múmia. Colocava um lençol no seu rosto e atava com várias tiras de pano, e a pessoa ficava completamente imóvel ali, imóvel porque estava morto, e imóvel também porque ficava como se estivesse engessado. Mas a Bíblia diz que Lázaro saiu. Mas a Bíblia não dá detalhes de como foi que ele saiu. Ele não saiu andando porque estava amarrado. Ninguém foi tirar ele lá porque só tinha ele dentro daquela caverna. A sepultura era como se fosse uma caverna, tinha degraus, e Lázaro ficava lá embaixo, o defunto ficava lá embaixo. Como foi que ele saiu? Foi caminhando? Não, porque ele estava amarrado. Porque quando ele chegou em cima, Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Então ele estava amarrado, não tinha como caminhar. Como foi que ele saiu dali? O poder da palavra que sai da boca de Jesus fez com que Lázaro flutuasse. A Bíblia não diz isso, mas são conjecturas nossas. Ele saiu flutuando daquela caverna, e quando apareceu lá em cima, Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Escute. Talvez você esteja querendo que Deus opere um milagre no seu tempo, mas Ele não quer operar apenas o milagre que você está querendo. Deixa Ele trabalhar no tempo dEle, porque o milagre que Ele vai fazer é infinitamente maior do que você está pensando. O que Deus vai fazer é infinitamente mais do que você imagina. Então deixa Ele trabalhar no tempo dEle. Mas, meus amados irmãos, quando nós olhamos para as páginas sagradas, nós podemos observar que Deus escolheu homens e mulheres para cada tempo. Deus escolheu, por exemplo, Noé para construir aquele grande caixão, aquela grande arca. Não era um navio, não era um barco, era um caixão. E quem deu as medidas foi Deus. Noé entra naquele grande caixão, dentro daquela grande arca, ele, sua família e os animais que Deus havia ordenado. E Deus fez com que chovesse sobre a terra, quantos dias? 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que abriu-se as comportas do grande abismo, e Deus fez com que chovesse sobre a terra 40 dias e 40 noites. Noé, porém, estava ali dentro, resguardado com a sua família. Mas quem estava guiando aquele barco? O barco não tinha velas, o barco não tinha leme, o barco não tinha nenhum marinheiro. Mas quem era que estava guiando aquele enorme caixão? Sabe quantos animais haviam ali dentro, meus irmãos? Aproximadamente 8.000 animais. Imagine um caixão, uma arca, para caber 8.000 animais. Era enorme. E quem era que estava guiando aquele barco? Era o próprio Deus. E Deus se utilizou daquele homem, por quê? Porque em Gênesis capítulo 6, versículo 8, está escrito que Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração distanciada de Deus, Deus olhou para Noé e agradou-se dele, e agradou-se do seu modo de viver. Glória a Deus. Preste atenção a isso. Nós, a população mundial, está chegando à casa dos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas
É tanta gente que não dá para a gente imaginar a quantidade de gente que é. 8 bilhões de pessoas permeiam por este planeta. E está crescendo cada dia cresce a população mundial. 8 bilhões. Mas um dia, no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus olhou para você e agradou-se de você. Numa linguagem bem popular, na linguagem que a gente conhece, Deus olhou para você e foi com a sua cara. Aleluia. E escolheu você. Escolheu você em Jesus Cristo. Então, Deus, Ele prepara, chama pessoas para o tempo certo. E daqui a pouco você vai ver por que foi que Deus lhe escolheu e para que Ele lhe escolheu. Deus escolheu a Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés não era a pessoa certa, irmãos. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o próprio Moisés. Quando Deus aparece para ele lá na sarça ardente, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas e levou as ovelhas para o outro lado da montanha. E ele não sabia que ali era a montanha de Deus. E quando ele coloca as ovelhas para o outro lado e ele olha, um pé de sarça estava pegando fogo, ou o fogo havia pegado naquele pé de sarça. Mas isso não é fenômeno nenhum, isso acontece. Isso não é nenhum milagre. Aqui mesmo, no sertão da Bahia, as plantas pegam fogo sozinha. Os incêndios que nós estamos vendo, alguns deles, não é nem porque as pessoas provocam, são atritos. No capim seco, pedra com pedra, dá faísca e aí pega fogo. Então, um pé de sarça no meio do deserto pega fogo, não é novidade nenhuma, não é fenômeno nenhum. Mas sabe aonde está o milagre? É que Moisés olhava para o fogo no pé de sarça e a sarça não se consumia. O fogo não queimava o pé de sarça. E Moisés pensou, eu vou me aproximar e olhar de perto que fenômeno é esse. Que coisa esquisita é essa? O fogo está no pé de sarça e a sarça não se consome. E quando ele vai se aproximando para ver de perto, Deus brada do meio da sarça: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Deus se identifica: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho observado, Moisés, a opressão com a qual o meu povo está sendo oprimido no Egito. E eu desci para livrá-los. Vem e enviar-te-ei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Aí Moisés diz: quem, Senhor? Eu? Não, eu não. Eu não sou a pessoa certa para esse trabalho. Eu não sou a pessoa adequada. Primeiro, eu não sei falar. Eu não tenho uma boa oratória. Aleluia. Irmãos, cada vez que eu medito nos textos bíblicos, eu me apaixono mais por Deus. E quando Moisés está relutando e dizendo e colocando desculpa: Senhor, eu não posso ir ter com Faraó, porque nem falar eu sei. Aí Deus diz para ele: Moisés,
Para mim não faz diferença se você sabe falar ou não sabe, se você pode fazer ou não pode, se você tem condições ou não. Para mim não faz diferença. Sabe por quê? Porque quem fez a boca do homem? Quem fez aquele que fala e quem fez o mudo, Moisés? Não faz diferença se você tem condições de fazer ou não. É você quem vai. Agora as condições quem vai dar sou eu. Sou eu que posso, sou eu que faço, sou eu que tenho, sou eu que sei, sou eu que levanto, sou eu quem abato, sou eu quem digo vá, sou eu quem digo fique, sou eu quem coloco na frente, sou eu quem coloco lá na retaguarda. Eu é quem estou te enviando. Sabe por quê, Moisés? Porque o poder não está naquele que vai. O poder está naquele que envia. Escute. E agora, Deus diz para Moisés: eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão. Deus está vendo tudo, irmãos. Com que os egípcios os oprimem. Vem agora. E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus escolheu também a Davi para governar o seu povo. Todos nós sabemos que Davi não era a pessoa certa para ser rei, por alguns fatores. Primeiro, Davi era o caçula da casa. E talvez nós hoje no Oriente, o caçula é tratado com todo dengo, não é? Eu sou o caçula da família, eu sei o que é isso. Tratado com todo dengo, com todo mimo, mas naquele tempo não. O caçula era desprezado. O caçula não tinha direitos para administrar os bens do pai quando ele morresse. Pelo contrário, era o mais velho quem ia administrar. Então, primeiro obstáculo na vida de Davi era ser caçula. O caçula sempre ficava em último lugar. E uma prova disso é que o pai dele colocou ele para quê? Para apacentar ovelhas. Isso não era trabalho de filho. Isso era o trabalho dos escravos. Era contratado um escravo para tomar conta das ovelhas. O filho não. Mas o pai colocou Davi, o caçula, para ir tomar conta das ovelhas. Um outro obstáculo na vida de Davi, ele era ruivo. E ser ruivo era um obstáculo? Para a gente não, mas para eles sim. Por quê? Porque eles associavam o ser ruivo a Adão. Porque o nome Adão significa vermelho. Provavelmente Adão era vermelho também, era ruivo. E porque Adão foi o primeiro homem que pecou, eles associavam todo ruivo é amaldiçoado. Então, quando Davi nasceu, ruivinho, disseram, isso é um amaldiçoado. Além de ser o caçula, pastor de ovelhas, é amaldiçoado só porque era ruivo. Então, aquele menino não tinha muito valor, mas Deus estava precisando de um rei. Deus estava precisando de alguém para substituir o rei Saul lá no trono. E Deus deu uma olhada lá do seu trono de glória, Deus olhou lá para baixo. E eu acredito que a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra. E Deus deu uma olhada nas casas nobres, nos palácios dos reis daquele tempo, e não encontrou ninguém. Mas quando ele olha lá para o pasto, lá dentro do mato, ele vê um menino. Mas não era somente um menino, era um menino ruivo, era o caçula,
Mas além de tudo isso, sabe o que era que ele era? Era um adorador. Aleluia. Ele era mais do que um cantor, ele era um adorador. Porque tem diferença de cantar para adorar. Cantar por cantar, o Roberto Carlos canta. Cantar por cantar, o Djavan canta. Cantar por cantar, tem outros cantores aí que cantam muito bem. Agora, adorar, só quem tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus olha para aquele menino, Deus se agradou da adoração. Deus não olhou para a aparência se ele era ruivo. Deus não olhou se ele era um caçula. Deus não olhou se era um pastorzinho de ovelhas. Deus olhou para o seu coração. Aleluia. Qual é o critério para Deus usar? Qual é o critério para Deus chamar para a sua obra? É a aparência? Qual é o critério? É o seu bom português? Qual é o critério que Deus usa para chamar, preparar e enviar? Qual é o critério? O coração. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, passam todos os filhos, os 7 filhos de Jessé. Aí Samuel diz: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os mancebos? Não tem mais nenhum? Aí Jessé disse: tem o menor. Nem pronunciou o nome, disse: é o menor, tem o caçula, o menor. Onde é que ele está? Ah, ele está tomando conta das ovelhas. Mas eu acho que houve um equívoco. Se todos os meus filhos, os mais preparados e os mais bonitos, passaram e não era nenhum deles, então não vai ser o caçula. Samuel disse: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E foram chamar a Davi. E a Bíblia diz, olhe para o detalhe, a Bíblia diz que o fizeram entrar. Certamente ele não queria entrar naquela reunião. Glória a Deus. Não queria entrar ali, o fizeram entrar. E quando ele entra, provavelmente Samuel estava sentado. Já tinha baixado o óleo da unção. E de repente Deus diz: levanta-te, Samuel, porque este é o homem que eu escolhi. Ele se levanta e unge a Davi, derrama o azeite sobre a sua cabeça. E quando ele recebe o azeite da unção, a Bíblia diz que a partir daquele momento, presta atenção, a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Eu lhe desafio a procurar o nome de Davi antes do capítulo 16, versículo 13 do primeiro livro de Samuel. Procure o nome dele antes. Você não vai achar. Por quê? Porque Davi era anônimo. Porque Davi não existia para a maioria. Mas a partir do capítulo 16, versículo de número 13, Davi passa a ser conhecido. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele recebe a unção de Deus. E quando o homem recebe a unção de Deus, ele não consegue ficar no anonimato, mesmo que ele queira, mas ele vai ter que aparecer, porque é o Espírito de Deus que faz ele aparecer. A partir dali você vê como Deus começa a se movimentar através da vida de Davi. Então Deus, ele tem o homem certo para o tempo certo. Em Salmo 89, versículo 20, foi o Senhor quem disse: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração.
Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus escolhe, ninguém consegue colocar a mão. Quando Deus escolhe, o diabo não pode interromper a escolha de Deus. Se Deus te escolheu, fique quieto. No tempo certo, Deus vai te colocar aonde Ele quer que você esteja. Agora escute. O texto que vocês escolheram, e principalmente o tema, nos diz: a mulher cristã chamada para este tempo. Por que Deus nos chamou para este tempo? Primeiro, vamos observar o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de trevas. É um tempo em que a escuridão já começa a descer sobre o mundo. Nós estamos no prenúncio da grande tribulação. O mundo está se preparando para experimentar uma catástrofe. Uma catástrofe em todos os sentidos. A grande tribulação virá. O juízo de Deus virá sobre esta terra. Mas antes que a grande tribulação venha, a trombeta vai tocar nos céus. A trombeta vai tocar nos ares. E como disse Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a estar para sempre com o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de trevas. Nós estamos vivendo dias de frieza ou de esfriamento espiritual. E Deus nos chamou e nos escolheu para este tempo. Glória a Deus. Eu acho que você já andou pensando isso. Eu já pensei. Como eu gostaria de ter vivido no tempo de Jesus. Que privilégio dos apóstolos que conviveram com ele. Como eu gostaria de ter vivido no tempo de Paulo. Como eu gostaria de ter vivido no tempo... E a gente começa a imaginar. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Deus lhe escolheu para viver nesse tempo. Não foi naquele, foi nesse. E para que Deus me escolheu para viver neste tempo? Primeiro, Deus nos escolheu para fazer brilhar a luz. Que luz? Conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: e fazei brilhar a vossa luz. Todos nós somos luz neste mundo de trevas. Todos nós temos a responsabilidade de fazer a nossa luz brilhar neste mundo de escuridão. Mas quando é que a minha luz vai brilhar? Quando é que eu tenho capacidade de fazer a minha luz brilhar? Primeiro, quando você tiver consciência de que a sua luz não é própria. Quando você tiver a consciência de que não é você que tem a luz própria, a luz que você tem, ela vem do sol da justiça. Ela vem de Jesus, o nosso Salvador. Nós somos como a lua. Que coisa linda quando a gente
sai à noite de dentro de casa e olha para o firmamento e vê aquela belíssima lua cheia, brilhando no firmamento. É maravilhoso. Mas de onde vem aquela luz? Aquela luz não é própria. Aquela luz não é da própria lua. A lua está apenas refletindo o quê? A luz do sol. É o sol que se reflete na luz e a gente olha para ela e pensa que a luz é dela. Não. A luz da lua é apenas o reflexo do sol. Assim, a nossa luz, a sua luz, não é própria, não é sua. Você reflete a luz de Cristo. Mas para que Deus nos chamou para este tempo? Para transmitir a única verdade que liberta. E qual é a única verdade que liberta? João capítulo 8, versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que liberta? A verdade que liberta é esta: que Jesus Cristo, enviado por Deus, morreu em uma cruz para salvar a alma do homem perdido. Esta é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, Jesus estava no templo, quando levaram aquela mulher pecadora até ele. E quando chegaram lá de madrugada, empurraram aquela mulher e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés está escrito que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Na verdade, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés e não estavam preocupados com aquela mulher. Na verdade, eles queriam apanhar Jesus em alguma falha. Porque se Jesus dissesse, apedreje ela, eles iam dizer: aonde está o vosso amor? Você diz que foi enviado por Deus. E você vem pregando perdão e amor. E está nos mandando apedrejar a mulher pecadora? Mas por outro lado, se Jesus dissesse, não apedrejem ela, eles iriam dizer: você se diz filho de Deus, mas você está contradizendo a própria palavra, porque está escrito que tais mulheres devem ser apedrejadas. Escute isso, irmãos. Pior do que uma mentira é uma meia verdade. Vou repetir. Pior do que uma mentira é uma meia verdade. Na verdade, está escrito em Levítico que deve ser apedrejada sim. Mas não é somente a mulher que teria que ser apedrejada. O homem também, porque nenhuma mulher vai adulterar sozinha. Tem que ter um parceiro. E onde estava ele? Certamente estava ali no meio, com uma pedra na mão. Mas Jesus, que tem os olhos como chamas de fogo, Jesus, que nada passa desapercebido diante dele, Jesus, que não vê as coisas do jeito que eu vejo, Jesus olhou, levantou-se, eles insistiram: Senhor, é para apedrejar a mulher ou não? Jesus levantou-se e disse: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Aí cada um foi soltando sua pedra, porque foram acusados pela própria consciência.
Eu posso mentir para minha esposa, eu posso mentir para o pastor, eu posso mentir para o professor de escola dominical, eu posso mentir para todo mundo. Mas há dois elementos que é impossível você mentir. Primeiro, sua consciência. E segundo, o Deus eterno, que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Todos foram saindo, ficou somente a mulher. Jesus baixou-se e continuou escrevendo na terra. Daqui a pouco, ele se levanta e quando olha não tem ninguém, só a mulher. E ele pergunta: filha, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Então Jesus, Deus, nos chamou para este tempo, para transmitir a única verdade que liberta. E a verdade que liberta não é complicada. Não precisa complicar muito. Não precisa fazer muito malabarismo. Não. A mensagem que liberta é essa. Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Morreu crucificado em uma cruz para salvar a nossa alma. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu em glória e um dia voltará em glória. Não precisa complicar. Esta é a verdade que liberta. Terceiro, e eu já estou caminhando para o final. Para que Deus nos chamou para este tempo? Para sermos mensageiros da esperança gloriosa em Cristo. Qual é a mensagem da esperança gloriosa? Qual é a mensagem de esperança gloriosa? Em Gálatas capítulo 1, versículo 27 está escrito: Cristo em vós, esperança da glória. Repita comigo: Cristo em vós, esperança da glória. Repita outra vez: Cristo em vós, esperança da glória. O que significa isso? Que esperança da glória é esta? Escute. A salvação que você abraçou na pessoa bendita de Jesus, escute isso para você sair hoje daqui renovado, para você sair hoje daqui voando, dando glória. A salvação que você abraçou na pessoa bendita de Jesus, primeiro, ela apagou todo o teu passado. Não, você não entendeu. Deixa eu repetir. Todo o teu passado de pecado, todo o teu passado de condenação, todo o teu passado de escravidão. Se nós fizéssemos uma pesquisa nesta noite, nós iríamos descobrir que há pessoas aqui, pastor Tiago, que viviam presos na macumba, na cachaça, na mentira, na idolatria, em tudo que não presta. Escute, quando você recebeu a Jesus como Salvador, Deus lhe deu um banho com o sangue precioso de Jesus, e todo o teu passado ele foi apagado. Escute o que eu vou lhe dizer. Existem pessoas, pastor Tiago, pastor Edilson, que não prosperam. Crentes, estão na igreja, mas não prospera, não anda para frente, não consegue servir a Deus com liberdade,
não consegue servir a Deus com prazer. Sabe por quê? Porque estão apegadas ao seu passado. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Deus não quer saber quem você foi ontem. Deus conta com você a partir de agora, é daqui para frente. Quem você foi ontem para Deus não interessa. Aleluia. Diz que uma irmã estava muito triste porque tinha cometido uma falha. Não foi um pecado que escandalizava, mas ela teve consciência que fez alguma coisa que desagradou a Deus. E ela pediu perdão a Deus, mas não se sentia perdoada. Então ela chamou uma irmã do círculo de oração, que ela julgava que tinha mais intimidade com Deus do que ela, e contou para a irmã que estava perturbada, que não estava bem, não conseguia orar. E disse: irmã, eu gostaria que a senhora orasse por mim, mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. A irmã disse: diga, minha filha. Irmã, quando a senhora for orar de madrugada, eu sei que a senhora conversa com Deus pela madrugada. Quando a senhora estiver orando, minha irmã, pergunte a Deus se Ele já me perdoou daquele pecado que eu cometi. Aí a irmã disse: mas minha irmã, claro que Deus já lhe perdoou. Deus lhe ama. A senhora não já pediu perdão a Ele? Não já resolveu isso com Ele? Ele já lhe perdoou? Não, irmão, mas eu estou em dúvida. Eu não estou tendo paz. Eu não estou aceitando isso. Pergunte a Deus, por favor. A irmã está certo. Quando foi de madrugada, a irmã orando, e disse: Senhor, a tua serva, a irmã fulana, ela está te perguntando, mandou perguntar ao Senhor, se o Senhor perdoou ela mesmo sobre aquele pecado que ela cometeu. Ela disse que já lhe pediu perdão, mas ela não está confiante de que o Senhor a perdoou. E eu preciso levar uma resposta para ela, porque ela pediu que eu lhe perguntasse: Senhor, o Senhor perdoou aquela irmã? Aí Deus falou para aquela irmãzinha que estava orando e disse: volte e pergunte a ela qual foi o pecado que eu não me lembro. Escute o que eu vou lhe dizer. Aquilo que você já resolveu aos pés da cruz, aquilo que você já resolveu aos pés de Jesus, é passado. Acabou. Não permita que o diabo perturbe a tua mente com coisas que já foram resolvidas por Deus no Calvário. A mensagem da cruz, ela liberta. A mensagem da cruz nos tira do cativeiro. Escute o que eu vou lhe dizer. O diabo detesta a mensagem da cruz. O diabo odeia quando se prega sobre a mensagem da cruz. E tem alguns pregadores por aí que dizem que quando Jesus morreu, houve um carnaval no inferno. O diabo fez uma festa no inferno, porque conseguiu matar. Conversa, irmãos. Pelo contrário, o diabo fez tudo para que Jesus não subisse na cruz. O diabo fez tudo para que Jesus não fosse crucificado. Na última hora que ele estava crucificado, ele usa o ladrão. Não se sabe se foi o da direita ou da esquerda. Tanto faz, direita ou esquerda. Mas o diabo usa o ladrão na última hora. Se tu és o Filho de Deus, por que não te salva a ti mesmo e a nós? O outro, não sei se da direita ou da esquerda, usado pelo Espírito Santo, olha para o outro e diz: fulano, o que é que você está dizendo?
Nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque estamos pagando pelos nossos atos. Mas este nenhum mal fez. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com muito esforço, porque cada mexida que Jesus dava ali na cruz, as dores eram insuportáveis. Jesus fez um esforço muito grande para olhar para o ladrão, mas ele olha para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mensagem da cruz, ela liberta. Quantos aqui já receberam a Jesus como Salvador? Levante a mão, eu quero ver. Permaneça com a mão levantada assim para o céu. Eu quero ver os que já receberam a Jesus como Salvador. Eu vou até colocar o óculos para eu ver melhor. Permaneça com a mão levantada assim, ó. Ei, olha para cá. Não deixa o diabo te perturbar com coisas do passado. Não deixa que o diabo te perturbe com coisas que já foram resolvidas lá na cruz. Se alguém chega para você e tenta lançar no seu rosto aquilo que já foi perdoado por Deus, repreende, porque é o diabo querendo perturbar a tua mente. Você está liberto! Aleluia. Agora preste atenção. A mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus no Calvário, não somente apaga o nosso passado, mas o sacrifício de Jesus na cruz nos capacita para vivermos uma vida de vitória no presente. Eu disse o quê? Eu disse que o sacrifício que Jesus fez na cruz e a salvação que ele lhe ofereceu lá no Calvário não somente apagou o seu passado, mas lhe capacita para viver uma vida de vitória no presente. Ah, pastor, mas não é bem assim não, pastor. Eu sou tão fraquinho. Eu tenho passado tantos problemas. E parece que eu não tenho sido vencedor nesses últimos tempos. Dá uma olhada para quem você era há 8 anos passados. Quem era você há 8 anos passados? Você vivia preso, sem esperança. Ninguém acreditava em você, nem sua própria família. Olhe para você agora, 8 anos depois. Como é que você está agora? Quando terminar o culto, você vai para casa. Antes não era assim. Quando terminar o culto, você vai para casa. Tenho certeza que vai fazer aquele belo lanche antes de comer, antes de dormir. E quando chegar a hora de dormir, olha para mim. Quando chegar a hora de dormir, você vai dobrar o seu joelhinho lá ao pé da cama. E sabe o que é que você vai dizer? Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Antigamente você não conseguia dormir em paz. Quantas noites de sono, quanta perturbação dentro de casa com a família, mas hoje não. Hoje a coisa mudou. Aleluia. Mudou, hoje você é uma nova criatura. Hoje você dorme em paz, com a sensação de que não está devendo nada a ninguém, está tranquilo.
Agora escute para a gente encerrar e ir para casa. A salvação que Jesus nos trouxe através do seu sangue derramado na cruz, não somente apagou o meu passado, não somente me capacita a viver uma vida de vitória hoje, mas o sacrifício de Cristo na cruz me dá uma perspectiva de futuro. Olhe para mim. Ei, melhor, meu filho, não é como você começou. O melhor é aonde você vai terminar. O melhor não é aonde nós começamos. O melhor será aonde nós vamos terminar. E aonde é que nós vamos terminar? Aleluia. Pastor Tiago, eu já estou ensaiando o que eu vou dizer a Jesus naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Todos os dias eu penso nisso. E Deus é minha testemunha no meu devocional, a sós com Deus. Todos os dias eu penso nesse encontro. Olhe para mim. Você já imaginou quando você estiver frente a frente com Jesus? Quem ama Jesus aqui, levante a mão. Só os que amam. Não precisa ter medo de dizer que ama Ele, não. Ele sabe que você é fraquinho mesmo e às vezes troca as mãos pelos pés. Ele sabe disso. Mas assim como ele disse para a igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras. Sei que tens pouca força, porém guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Você ama Jesus? Levante a mão assim. Ama Jesus. Glória a Deus. Você ama Jesus sem conhecer, né? Você já viu Jesus pessoalmente? Se tiver alguém aqui que já teve o prazer, a felicidade de conhecer Jesus como Ele é, levante a mão, porque quando terminar o culto eu quero lhe dar um abraço e dizer meus parabéns. Tem alguém aqui que já viu Jesus pessoalmente? Tem uma mão ali. Aleluia. Mas a maioria de nós, olhe para mim, a maioria de nós nunca teve o prazer de vê-lo como ele é. A gente não sabe se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordinho, se ele é esbelto, se ele tem cavanhaque, se ele tem cabelos compridos, a gente não sabe. Não é aquele Jesus do Mel Gibson, não é aquele Jesus de Franco Zeffirelli, e muito menos aquele Jesus de Nova Jerusalém, Pernambuco. Não é aquilo não, irmãos. Agora escute, está chegando o dia, está chegando a hora em que nós vamos vê-lo como ele é. Você já imaginou quando você estiver frente a frente com ele? Olhe para mim. Já estou terminando. O nosso irmão João, ele teve uma visão do céu por dentro. E ele disse que lá no céu, as ruas são todas de ouro, ouro fino. Preste atenção a isso. Ele disse que os muros da cidade é todo de jaspe. Ele disse que no meio da cidade tem uma praça. Claro, é uma cidade. Cidade tem praça. Tem uma praça no meio da cidade. E no meio da praça tem uma árvore. É chamada árvore da vida, que dá fruto de mês em mês, e as suas folhas servem para a saúde das nações. Eu vou conversar com Moisés debaixo daquela árvore. João disse que tem um rio que sai debaixo do trono de Deus. E o rio é tão limpo como cristal.
João disse que na cidade tem 12 portas. E as portas são feitas de pérolas. Escute. João viu os anjos cantando. João viu os anjos adorando. Mas João percebeu que lá no céu não tem sol, não tem estrela e não tem lua para iluminar a cidade ou iluminar a cidade. Por quê? Porque a cidade ela é iluminada pelo brilho da glória que sai do rosto de Jesus de Nazaré. Nós vamos caminhar com Ele naquela cidade, irmãos, de mãos dadas. Olhe para mim. Nós vamos ouvir muitas histórias. Jesus vai nos falar de muitas coisas que nós não entendemos aqui. Muitos mistérios que você ainda não entendeu. Tudo será revelado lá. O evangelho que você abraçou, o evangelho de Jesus Cristo que você recebeu, ele garante o seu futuro. E o seu futuro é de glória. E o seu futuro é de alegria. E o seu futuro será de paz. E o seu futuro será de amor, junto daquele que você ama sem conhecer. Mais uma vez, eu quero provocar você. Já estou terminando, mas eu quero provocar você. Levante a mão os que amam a Jesus de verdade. Aleluia. Feche os olhos. Aí sentada. Está chegando a hora em que você vai abraçá-lo. Isso não é história de carochinha. Isso não é utopia. Isso é realidade, vai acontecer. Você vai ver Jesus. Você vai abraçá-lo. Você vai sentir as suas mãos. As mãos dele ainda têm as cicatrizes dos cravos. Você vai poder tocar nelas. Aleluia. Aleluia. Já estou terminando, mas escute isso. É essa esperança que o diabo está querendo arrancar do seu coração. Escute o que eu vou lhe dizer. O inimigo não está nem aí. Não está nem aí para a sua conta bancária. Para ele não interessa se você vem para a igreja de carro ou a pé. Ele não está nem aí se você mora numa casa bonita aqui ou numa pequena casa com a sua família. Para o diabo não faz diferença. Mas o que ele não admite, o que ele não aceita, o que ele não engole, o que deixa ele nervoso, desesperado, é quando ele olha para você. E muitos de vocês aqui, desempregados, muitas vezes procuram R$1 no bolso e não tem. Quantos aqui vivem de salário mínimo? Quantos aqui vivem de aposentadoria? Não tem muitas vezes aquilo que gostaria de ter. Mas o diabo não aceita, não engole, não se conforma quando você dobra o seu joelho. Aleluia. Você não vê, mas o diabo é um espírito, ele vê. Ele não aceita quando você dobra o seu joelho e a lágrima quente começa a descer pelo rosto e você diz: Papai do céu. Quando você diz Papai do céu, o Todo-Poderoso Jeová, assentado no seu mais alto e sublime trono, ele se inclina para a terra e diz: fala, minha filha, eu estou aqui para te ouvir. Fala!
É isso que o diabo está querendo roubar da sua vida. Essa comunhão, essa intimidade que você tem com Deus. Por que é que ele quer roubar? Porque ele sabe o que é isso, ele já viveu isso, ele já experimentou isso num nível muito mais alto lá no céu. Por isso que ele não admite que você sinta a presença gloriosa de Deus na sua vida. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Sabe qual é a maior riqueza da sua vida? É esta esperança que você tem no coração de um dia entrar no céu. Aleluia. Sabe qual vai ser a sua maior surpresa quando chegar lá? Você vai ver muita gente que partiu deste mundo. Muitos crentes que dormiram na esperança. Pergunte a esta pessoa que está aí ao seu lado: você vai para o céu? Nós somos crentes para ir para o céu. Nós somos crentes para conhecer Jesus um dia e viver com Ele eternamente. Olhe para cá, minha filha, deixa eu profetizar para você nessa noite. Muitas coisas que você não entende aqui, você vai entender lá. Muitas respostas que você não teve aqui, você vai entender os mistérios lá. Muitos questionamentos que você tem na sua mente, coisas que você não entende até hoje. O porquê? Porque Deus não permitiu aquilo. Porque Deus não abriu a porta quando você mais precisou. Você não entende hoje, mas um dia você vai ter a resposta. Permaneça firme. Não se entregue. A alma doendo, o coração sangrando, a lágrima descendo, mas não se entregue. Oramande que manasuriande. Oramanasude que manasharia. Edekevi assor. Oramante revia suide que manasharia. Odai que revia assor. Eremante reva suide que manasharia. Odacamasuriande. Edekevi assor. Segure na mão da sua companheira aí ao seu lado. Segure na mão dela. Segure na mão dela. Segure. Eva sou de cama xeriande. Elevante reva sui de cama sui. Nós vamos terminar esse culto diferente. Vamos terminar esse culto orando uns pelos outros. Você não vai orar por você agora. Você vai orar por ela. E o Espírito Santo que está aqui, e o Espírito Santo que mora dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. O Espírito Santo vai te guiar nesta oração. Ninguém conhece a profundidade do ser desta pessoa que está ao teu lado aí. Só Deus, em seu infinito poder, conhece as reais necessidades desta alma que está aí ao teu lado.
E aquele que conhece vai te guiar nesta oração agora. Esqueça de você por um momento e comece a orar pela sua companheira agora. Abre a boca e deixa o Espírito Santo te guiar. Cântico de Sião, interceda. Ore por ela. O Espírito Santo vai te guiar nesta oração agora. Ore. 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 Se quiser misturar a sua oração com lágrimas, fica melhor. Se quiser orar em línguas estranhas, fica melhor. Ore por ela. Ore por ele. Interceda. Só Deus sabe como está esse coração. Ela já cantou. Ela já participou da apresentação. Mas você sabe que não está bem. Deus está mandando reforço agora para a sua vida. Deus está mandando renovo agora para a sua alma. Prepare-se, porque Deus está renovando as suas estruturas nesta noite. E sabe quem é que Deus está usando? Esta pessoa que está ao teu lado aí. Seja um canal de bênção para ela. Seja. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Deixa o Espírito Santo te guiar nesta oração agora. Abre a boca. Abre a boca. As tuas orações estão subindo como incenso. La camanto heavy asso. Alai de kevia nai, orende que me nasso. De camansui de camanacheri. Alai de kevia nai so. Daramante que vasuria. Arai de que manacheri. Da camansui de camanacheri. O camante heavy asso. Alamana chorande camarrasui de camanai. Alabasui de camashu. De camansui de camanacheria. Oramande reviaçou. Oramanassui de camacheria. Jesus entrou neste recinto agora. Jesus está passeando em nosso meio agora. Jesus está passando em revista a sua tropa agora. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Você não viu, mas na madrugada de domingo para segunda, ele te visitou naquela cozinha. Lembra-te quando levantaste naquela madrugada, foste na cozinha beber água, abriu a geladeira, as lágrimas quentes descendo pelo rosto e disseste: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, aonde está o teu agir? Aonde está o teu poder? Deus, eu não suporto mais. Ele te traz a resposta nesta noite. Filha! Arai de que sou. Doramande revias. Alamande revias sui de camanai. Eu te tomo pela minha mão direita.
E a ti te digo, tu és minha. Não te preocupas, porque eu já tenho colocado o meu ançol. Não te perturbes com o que você verá nos próximos dias. Porque sou eu que estou a trabalhar por ti. Aquela vida, aquele coração está na minha mão. Descansa nas minhas promessas. Assim diz o Senhor. Glorifique a Ele, glorifique. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Só adore esta noite. Só adore, 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 só adore. Volte para casa hoje renovado. Volte para casa hoje mais firme do que nunca. O diabo trabalhou para você parar, mas ele decepcionou-se esta noite.